irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Comunidade FM e também a todos vocês que aqui se encontram em nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção. É com grande alegria, esperança e fé que nós nos reunimos nesta manhã para celebrarmos a Missa da Paixão com a procissão de ramos. Meus queridos, esta é a única celebração eucarística em que temos a oportunidade de termos dois evangelhos. É a única missa que você vai participar em que se terá dois evangelhos. Nós ouvimos o primeiro evangelho antes de iniciarmos a nossa procissão, onde nos era narrado a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. E lá já fizemos a nossa reflexão. O segundo evangelho é justamente este que acabamos de ouvir, o anúncio da paixão de Jesus, que começa lá na ceia, a narração deste ano, e termina no sepultamento de Jesus. São os dois evangelhos, que nós temos a oportunidade de ouvir nesta missa. E vejamos a postura do povo, que é a partir daí que eu quero começar a nossa reflexão. Vejamos que o povo que aclama Jesus na entrada em Jerusalém é o mesmo povo que vai gritar: crucifica-o. O mesmo povo que estende os seus mantos para Jesus passar é o mesmo povo que o aponta, que o acusa, que quer ver a sua morte, que o acompanha para ver ele ser crucificado. E nós, muitas vezes, somos como este povo. Esta é a ambiguidade da vida. Muitas vezes, e infelizmente, nós caímos nela. E nós, muitas vezes, estamos em certos momentos louvando a Deus, e em certos momentos nós também o condenamos. Mas, Padre, quando nós fazemos isso, nós louvamos a Deus, nós o bendizemos e gritamos hosanas quando nós rezamos, quando nós o reconhecemos como Deus e Salvador, quando nós contamos com a sua graça para nós darmos conta da vida. Quando nós temos essas posturas, nós estamos louvando, bendizendo, nós estamos colocando Deus no lugar que Ele é, de Deus, e de que nós somos dependentes do seu amor e da sua graça. Agora, quando que nós o crucificamos? Quando nós o condenamos? Todas as vezes em que nós não rezamos, as vezes que nós não ligamos para Deus. E isso fica muito claro quando nós estamos enfermos, quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade, a gente se ajoelha e fala: Senhor, pelo amor de Deus, olha por mim, olha pela minha família. Agora, quando está tudo bem, a gente nem se lembra de rezar. Quando está tudo bem, está tudo bom, a gente quer saber de festa. Eu estou com saúde e tenho que aproveitar a vida, Você acha que eu vou ficar dentro de casa? Você acha que eu vou ficar indo na igreja? Eu vou curtir minha vida, tenho que viver, estou com saúde, estou bem. É assim que nós condenamos a Jesus. Então nós temos que pensar nessa dicotomia da vida em que vivemos. E nós devemos pensar em que grupo de procissão que nós estamos. No grupo que aclama a Deus como Rei, Salvador, ou nós estamos no grupo que condena Jesus à morte. Em Jerusalém, é uma cidade grande, e havia-se muitas procissões, a todo momento. Procissão da peregrinação, porque as pessoas iam rezar, iam apresentar os filhos que nasceram no templo, ou havia-se as procissões da morte, onde levavam-se os seus familiares falecidos para serem enterrados fora do muro da cidade. Havia-se então a procissão, dos crucificados, que levava-se para o monte, do Calvário para crucificar os malfeitores, mas também havia a procissão de Jesus. Muitas procissões
com certeza há de passar, e se passavam, mas nós temos que escolher qual é a procissão que nós estamos, ou pelo menos queremos estar. Qual é o grupo da minha procissão? É daqueles que louvam e bendizem a Deus, ou daqueles que o condenam e o crucificam? Esta é a primeira reflexão. Depois, gostaria de dizer a vocês que o anúncio da paixão no domingo de Ramos, ele se altera. O da sexta-feira santa não. O da sexta-feira santa é sempre o mesmo evangelho, é sempre narrado pelo mesmo evangelista. Na sexta-feira santa é João que nos conta o relato da paixão. No domingo de Ramos, nós seguimos o ano litúrgico. E a cada domingo, então, cada ano, nós temos no domingo de Ramos um evangelho narrado por um evangelista diferente. Ano A, Mateus, ano B, Marcos, e nós estamos no ano C. E nós temos então como narrador, né, o evangelista São Lucas. E ele tem algumas peculiaridades próprias. Nós sabemos todas as histórias da paixão. Né? Se a gente pegar, pedir para alguém aqui contar, olha, conta para nós, da ceia até a ressurreição. Com certeza nós saberemos todos os detalhes, né? Saberemos todos os relatos. Mas isso nós temos essa consciência, porque nós lemos todos os evangelhos. Porque se nós não lermos os evangelhos, nem sempre nós teremos todos os episódios, nem todas as cenas que acontecem no caminho do Calvário. Cada um narra da sua forma. E como o padre sempre disse a vocês, sobretudo agora no tempo da Quaresma, que o Evangelho de Lucas sempre nos mostra Jesus como aquele que reza. Jesus é aquele que ora. Jesus é aquele que estende a sua misericórdia. E hoje, ao ouvirmos o anúncio da paixão, não é diferente. Jesus morre fazendo aquilo que ele sempre fez em vida. Jesus, ele morre fazendo aquilo que ele sempre fez em vida, que foi justamente curando e estendendo o seu perdão. Se nós olharmos para o relato peculiar de Lucas, só ele fala sobre isso. Então nós vemos primeiramente o episódio de Pedro, né? Jesus está lá na ceia com os seus apóstolos e Jesus dirige a sua palavra a Simão. Falou: olha, Satanás quis que eu te peneirasse a sua vida. Ele quis que eu olhasse muito bem para você e te resgatasse, porque senão ele ia entrar facilmente no seu coração, porque o seu coração é fraco. É isso que Jesus quer dizer. Seu coração é fraco. Você está em cima do muro. Você ali é um cristão meia boca, morno. É isso que Jesus diz para Pedro. Mas eu vou e estou fazendo tudo para te resgatar. E Pedro então vai dizer para Jesus, né? Jesus, eu irei contigo por onde tu fores. E Jesus diz a Pedro: olha, infelizmente ainda antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E o único evangelho então que narra que o galo cantou e Jesus olhou para Pedro é o evangelho de Lucas. Os demais não narram isso. Fala-nos sobre a negação, mostra a negação de Pedro, mas não há esse encontro. O único evangelho é o evangelho de Lucas. Quando Pedro termina de negar Jesus por 3 vezes, o galo cantou e também Jesus olhou para com misericórdia para Pedro. Então este olhar, como diz o evangelho, né? Jesus olhou para Pedro, é um olhar de misericórdia, dizendo: Pedro, eu sei que tu é fraco, mas fique tranquilo, eu serei força para ti, e eu te perdoo diante das suas fraquezas. Este é o olhar de misericórdia de Jesus para com Pedro. Depois, no caminho, né, quando ele está lá no Horto das Oliveiras, nós vemos que um dos apóstolos corta
a orelha do soldado. Até depois é apresentado como o nome de Malco. Então é cortada a orelha dele. E o que Jesus faz? Jesus cura. Depois, ainda no caminho do Calvário, Jesus se encontra com as mulheres de Jerusalém. E Jesus as consola. Jesus é misericordioso. Quando Jesus está lá crucificado, os malfeitores que estão crucificados aos seus lados, um o insulta, o outro pede perdão. E o que Jesus faz? Diz a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vamos observando que em tudo Jesus, nos últimos momentos da sua vida, continuou realizando aquilo que sempre fez em vida. Jesus, quando foi condenado, quando Jesus sabia que a sua hora estava chegando, ele simplesmente poderia ter se calado, se silenciado, e nenhum gesto mais ter feito. Jesus, ele poderia ter dito: poxa vida, eu fiz tanto para essas pessoas, elas estão me condenando e me levando para a morte. Ele poderia ter cruzado os braços, mas o que Jesus fez? Ele continuou amando. Onde ele tinha, a oportunidade de não mais amar, porque ele não estava sendo amado, ele amou, ele consolou, ele curou, ele agiu com misericórdia. E é justamente esta postura que nós devemos ter em vida. Quando o mundo falar que nós devemos ser diferentes, quando o mundo nos machucar, quando o mundo nos ferir, e nós tivermos o sentimento de nos revoltar, de nos calar, de largar tudo, de não querer saber de mais nada, lembremos de Jesus Cristo. Porque quando era para ele assim ter feito, ele continuou amando, curando, consolando e perdoando. Então, quando alguém te fizer alguma coisa, quando alguma pessoa te ferir, te machucar, te caluniar, quando alguém chegar a machucar você, e você falar: basta, não quero mais saber de mais nada. Muito pelo contrário, tenha a atitude de Jesus. Tenha a atitude de perdoar, amar, servir, acolher, consolar e recomeçar. Esta é a postura de Jesus e é esta a postura nossa, de discípulos. Nós hoje não fizemos apenas uma festa bonita, com os ramos nas mãos, balançando. Não é só o balançar do ramos, é um compromisso. Do quê? De sermos mais como Jesus, de configurarmos ainda mais a nossa vida, o nosso coração, ao coração e à vida de Jesus. Então que assim possamos buscar fazer. Depois também, nas tantas da vida, nós encontramos muitas pessoas que o tempo todo murmuram. Tem pessoas que o tempo todo reclamam, só sabem reclamar. Não sei se vocês já encontraram pessoas assim. Tem gente que a gente tem que até evitar a perguntar se está tudo bem. Porque se você perguntar se está tudo bem, meu Deus do céu, haja ouvido. Você perguntar para a pessoa: está tudo bem? Ai, padre, ai, porque não. E começa a lamentação, e começa o chororô, como se fosse a única pessoa do mundo que estivesse sofrendo, fosse a única pessoa que sofresse. Então que nós possamos aproveitar esse dia e também olhar para o sofrimento de Cristo, para que as nossas dores sejam depositadas nas dores do Cristo, para que as nossas dores sejam consoladas, sejam acalentadas nas dores do Cristo. Então que nós não sejamos pessoas da murmuração, pessoas da reclamação, das lamúrias e dos chororôs, mas que todos nós sejamos pessoas, que diante da dor, que diante do sofrimento, confiam em Deus, que se depositam nas suas mãos, que tenham a certeza de que a dor do Cristo é muito maior do que a dor que cada um de nós temos, que a dor do Cristo para nos salvar é muito maior, muito mais forte, dolorida, sofrida
do que as nossas enfermidades corporais. E que nós, assim, possamos ainda ser gratos diante da dor, do sofrimento, por Ele estar sempre presente junto de nós. Pois se, como o Padre tem dito esses dias, né? Se ainda nós temos os nossos perrengues, é porque Deus ainda tem nos sustentado para continuarmos lutando e seguindo em frente. Se ainda nós temos os nossos perrengues, as nossas dores, ainda temos que ser gratos, porque a luz da ressurreição tem nos ajudado a vencer, né? Então, o que deve nos centralizar, o nosso olhar não pode ficar parado e centralizado no Calvário, na dor, mas o nosso olhar deve estar lá na ressurreição. O nosso olhar deve estar na Páscoa. Nós vamos viver esses dias, os últimos passos de Jesus, vamos sim vivenciar o Calvário e junto com as dores do Cristo, as nossas. Mas o nosso olhar, aquilo que deve nos iluminar, deve nos guiar, é a luz da ressurreição, que é força, que é vida, que é ânimo, que é coragem para o nosso viver. Então que Deus nos ajude e que nós sejamos pessoas misericordiosas, do amor, da não murmuração, mas pessoas que acreditam num Deus vivo, que anima, que perdoa, que dá sempre um recomeço e faz de nós também sermos iguais a Ele, também nos faz sermos santos. Então que a nossa semana de fato seja santa, e ela só assim será se nós de fato a vivenciá-la, mudando também a nossa vida, nossa postura, nos esforçarmos para isso. A semana só é santa se nós a fizermos dela assim, pois senão vai ser uma semana como qualquer outra. O que eu vejo às vezes é que alguns católicos gostam das cinzas, colocar cinza na cabeça, porque acha que perdoa pecado, mas não perdoa. O que perdoa é sacramento. Então recebe cinzas, gosta do ramos para colocar lá no altar no dia que está chovendo para afastar a tempestade, e depois gosta de enterrar Jesus. É isso que os cristãos gostam, né? Porque se a gente observar, são essas as celebrações que as igrejas se enchem. É cinzas para receber o pó na cabeça, para perdoar pecado. Depois é o ramo para depois, quando chove, minha casa ficar protegida, como se ramo fosse para raio. E depois, né, enterrar Jesus. Mas morreu, vamos lá chorar pelo coitado. Mas esquece de viver a Semana Santa. Nós temos que viver, é vida, senão vai ser uma semana como qualquer outra. Que todos nós possamos nos motivar, nos animar, para participarmos todos os dias, né, de domingo a domingo, para que quando chegarmos no domingo que vem, estarmos aqui novamente reunidos, se assim Deus nos permitir, nós estarmos celebrando a alegria da Páscoa, a alegria da vida nova, e ter passado os últimos passos também com Jesus e junto aos irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Assim seja. Amém. Permanecei em mim.